Salve Jesus, Maria e José, aqui é Júlia Maria e nós hoje, na formação das donzelas, vamos estudar uma alocução do Papa Pio XII que se chama O Apostolado da Mulher Católica. Ele é um pouco denso, é um pouco longo, mas vai valer muito a pena nós conhecermos esse importante documento para refletir se o apostolado que nós estamos fazendo está agradando a Deus ou não. Porque, infelizmente, o que nós vemos hoje é que muitos apostolados que levam o título de católico está desvirtuando a santa doutrina, tradição milenar da igreja em 2000 anos. Tem muita gente colocando como católico novidades, ideologias, coisas erradas. Então, essa locução ele realizou no dia 29 de setembro de 1957 e é mais atual do que nunca. Vamos começar então. Vamos conhecer os 3 aspectos da missão e apostolado segundo Papa Pio XII. O apostolado da mulher deve ser um apostolado da verdade, um apostolado do amor e um apostolado de ação. O que quer dizer o apostolado da verdade? Vamos ler o que o Papa diz. Para trazer de volta ao caminho correto uma civilização que se desviou tanto, é necessário começar corrigindo as ideias errôneas e os princípios que governam suas atitudes em prática. Em todo caso, todo apostolado bem planejado começa com reflexão, com consideração intelectual de verdades básicas, nas quais todo o progresso adicional é fundado. A verdade mais mal compreendida pelos homens de hoje, pelo menos a julgar da atitude habitual deles, e a verdade que é mais fundamental para vocês, é a relação da mulher com Deus. A mulher vem de Deus, ela deve a Ele sua existência, as características da sua natureza, suas tarefas na terra e o destino eterno que coroará o cumprimento fiel da sua missão. Nos romances, nos filmes, nos palcos, continuamente se difundem entre as massas uma ideia profundamente distorcida da feminilidade. E hoje nós podemos dizer, agora é a minha reflexão a partir do que o Papa escreveu, que na mídia social, especialmente YouTube e Instagram, existem canais que se dizem católicos, mas não ajudam, porque não é um apostolado da verdade, e sim da mentira, do engano, da ilusão. Vou dar um exemplo prático, que é bem fácil de entender. É sobre a modéstia. Quantas meninas falando a favor da modéstia na teoria, mas na prática, blusa tomara que caia, usando calça, usando roupas indecentes. Isso é uma incoerência total, é uma contradição, é uma aberração e é uma heresia. Então, é fundamental nós entendermos que o apostolado deve ser da verdade. E a verdade não é minha, não é sua. A verdade é a verdade de Cristo. É o que Ele deixou como doutrina para nós seguirmos. E qual é uma dessas verdades fundamentais que o homem moderno tem que enfrentar? É a origem divina do homem e da mulher. Olha o que o Papa Pio XII diz sobre isso. O senso inteiro de vida humana pode ser resumido nas palavras: uma busca por Deus, uma procura por Ele, que chama suas criaturas incessantemente para derramar copiosamente nelas ainda mais a plenitude da sua vida e do seu amor. E o Papa pergunta: qual atitude o mundo moderno adota com respeito a essa verdade fundamental da origem divina do homem e da mulher? A ideia de Deus parece quase supérflua em um mundo que caiu nas mãos dos homens, no poder da ciência e da tecnologia, e do qual foram eliminados a superstição e os credos incômodos. Essa atmosfera de um ateísmo militante ou latente é uma ameaça mais grave para a mulher do que para o homem, tanto na vida pessoal quanto no papel dela na sociedade. Pela sua disposição inata e a função para os quais ela é destinada por natureza, a mulher está mais em harmonia com as realidades espirituais. Sua dignidade pessoal, o respeito devido a ela, flui precisamente do desejo para salvaguardar essa missão espiritual e então, na análise final, da proximidade dela com Deus. Resumindo, o Papa está dizendo que para a mulher é mais perigoso viver numa sociedade onde existe o ateísmo latente. E ele fala do perigo da tecnologia. Minhas irmãs, o Papa Pio XII não conheceu a internet. E ele já falava do perigo da tecnologia. Imagina o que ele falaria hoje. Continuando, nós devemos ler o que o Papa diz sobre a mulher para que o nosso apostolado seja da verdade. Ele diz: Deus
não só tem dado à mulher a sua existência, mas a personalidade feminina também, em sua composição física e psicológica. Corresponde a um desígnio especial do Criador. Por conseguinte, Deus concedeu à mulher dons de valor inestimável que lhe permitem não só transmitir a vida física, mas também as disposições mais íntimas da alma e qualidades da ordem espiritual e moral que determinam o caráter. Ele está falando aqui, o que ele já repetiu em várias outras situações, que a mulher é chamada a ser mãe. Mãe, em primeiro lugar, da alma, mãe espiritual. Então é muito importante a mulher compreender esse papel de transmissora da vida espiritual que ela tem. Para isso eu indico meus livros que tratam desse tema. Tem As Vocações Femininas, que explicam as 3 vocações que Deus deu à mulher, e também o dom da maternidade, espiritual e física, que é muito importante para toda mulher entender e compreender esse valioso dom que nós temos. E para resumir, como que a mulher pode viver essa maternidade, o Papa diz: enquanto a mulher dá expressão geralmente à doação de si mesma no matrimônio, através da maternidade, ela também pode corresponder ao plano de vida de uma maneira mais direta e fazer suas riquezas espirituais darem fruto na virgindade consagrada. Que longe de ser um isolacionismo ou uma retirada em face às responsabilidades da vida, satisfaz o desejo para um mais total, mais puro, mais generoso dom de si mesma. Então, se você, minha irmã, está agora refletindo sobre a sua vocação, eu também tenho um e-book chamado Um Guia para Discernir Sua Vocação, que é curto, mas ele é muito valioso, e eu vou deixar todos os links dos e-books na descrição. E agora o Papa Pio XII vai dizer algo para aquelas que formam outras mulheres. Olha o que ele diz: quando vocês resolvem trabalhar com todas as suas energias para elevar a condição da mulher, para estender a influência dela na vida social, vocês também se comprometem a desenvolver os seus dons apenas na perspectiva cristã, que sozinha pode conferir a ela o seu verdadeiro e completo valor. Se todas as mulheres pudessem dar-se conta da posse que Deus tem sobre elas e consagrassem sua influência para fazê-lo conhecido e amado, que progresso maravilhoso haveria no mundo inteiro, que elevação radical do nível social e cultural dos povos. Minhas irmãs, a verdade é que, se a sociedade está decadente, corrupta e modesta no dia de hoje, a culpa é da mulher por não estar vivendo a sua plena vocação de mãe das almas. Essa é a verdade. Seja mãe educadora dos seus filhos, seja mãe espiritual daqueles que Deus coloca no seu caminho para você educar. É a mulher que, perdendo o seu valor, a sua identidade feminina católica, o plano que Deus tem para ela, é a partir dessa ruptura que toda a sociedade sai perdendo. Por isso, é muito importante você, que é formadora, que é influenciadora católica, hoje, no meio digital, estude o que significa ser mulher a partir dos documentos da Igreja, especialmente a partir do Papa Pio XII, que ele viu já o feminismo entrando, ele já profetizou todos os males que iriam vir sobre isso, e é aí a fonte que nós devemos ter para ensinar as outras mulheres como formar verdadeiras mães e influenciadoras católicas. E o Papa continua perguntando: como vocês podem salvar outros a não ser levando-os a Cristo? Vocês levam a outros a verdade e a graça de Cristo. O Evangelho, os sacramentos, a liturgia, as promessas da ressurreição e da vida eterna são dirigidas a vocês em toda a sua plenitude. Basta, em todo caso, ler o Evangelho e a história da Igreja para perceber imediatamente que nenhuma forma de heroísmo ou santidade é inacessível a mulheres e que em todo o campo de apostolado elas ocuparam os postos mais variados e indispensáveis. Então, o Papa está dizendo que existe sim a possibilidade e o dever da mulher fazer o apostolado, mas ela tem que entender que esse apostolado é um apostolado da verdade em primeiro lugar. Não da verdade dela, da verdade de Cristo e de sua Santa Igreja. E enquanto muitos pregam essa união irregular, essa união caótica, o Papa vem lembrar que nós só desejamos lembrar que seu apostolado tem que se manter firme pela concepção cristã
da esposa e do papel da mulher na família. Só essa concepção inspira em casais casados o verdadeiro respeito, a estima mútua, a dedicação sem reserva, a fidelidade absoluta e, acima de tudo, amor pronto para qualquer sacrifício, pronto para perdoar qualquer coisa. Então ele está dizendo aqui que, se nós vamos falar sobre a família, nós devemos ter claro qual é o papel da mulher na família. Enquanto o homem é a cabeça, é chefe, Papa Pio XII vai dizer que a mulher é a alma, é o sol. Então ela tem que compreender esse papel para poder viver. Agora vamos escutar com atenção esse conselho do Papa Pio XII. Quando assume uma missão apostólica, a mulher católica se acha no meio de um enxame de ideias, opiniões, tendências e sistemas que por todo lado solicitam a sua aderência. É então importante que ela esteja apta a dirigir os seus passos sem dificuldade, de acordo com as circunstâncias, e que possua normas seguras que a permitirão traçar uma linha de ação. É importante que ela também possua a força moral necessária para permanecer fiel a elas e descobrir e reparar qualquer erro que possa surgir. Onde ela achará essa regra firme de pensamento e ação, se não no seio da comunidade cristã, na Igreja Católica? Pela vontade do seu divino fundador, a Igreja é a depositária da revelação sobrenatural, sua guardiã e sua única intérprete autorizada. O magisterium que ela exercita com respeito ao depósito da fé supõe o poder para julgar toda a verdade, desde que o destino eterno do homem é um e invariável, e nada na vida do homem escapa a essa finalidade. Mais do que nunca nós estamos rodeados de ideias contrárias. Infelizmente, como o Papa São Pio X irá dizer sobre o modernismo, é dentro do seio da Igreja Católica que hoje nós temos as piores heresias. Elas não estão vindo de fora, elas estão vindo de dentro. Isso não sou eu que digo. Pode ler a encíclica que eu vou deixar na descrição, que tem por título Pacendi Dominici Gregis. Não sei se é assim que se fala, mas é apacentar o rebanho do Senhor. Ela expressa a intenção de proteger a Igreja Católica contra as crescentes ameaças do modernismo, que naquele tempo, em 1907, já eram graves. Imagina hoje. Então, cuidado. Toda novidade, toda coisa que queira parecer legalzinha para o homem moderno, mas não tem relação com 2000 anos da sagrada tradição, fuja, corra, não é catolicismo. O catolicismo está amparado na tradição de 2000 anos e não de 100 anos, não de 50 anos. Então, vamos saber a doutrina da nossa igreja para poder segui-la e para poder ensiná-la. Continuando esse tema, o Papa Pio XII diz: tanto na sua conduta pessoal quanto no seu apostolado, a mulher católica deve ter que cuidar de manter o contato íntimo com a fonte viva de luz que Deus colocou em sua igreja. Enquanto ela permanece sujeita à sua direção, aceita seu ensino e segue suas diretrizes, ela desfruta uma segurança infinitamente preciosa que confere em todos os seus empreendimentos uma autoridade e uma estabilidade que carregam a impressão da autoridade e da estabilidade da própria igreja. Embora a igreja recuse ver o campo da sua autoridade indevidamente limitada, ela não suprime nem diminui a liberdade e a iniciativa de seus filhos. A hierarquia eclesiástica não é a igreja inteira, e ela não exercita seu poder de fora, como um poder civil, por exemplo, que trata seus subordinados somente no plano jurídico. Vocês são membros do corpo místico de Cristo, enquanto formando nele um organismo animado pelo mesmo Espírito, enquanto vivendo uma mesma vida. A união dos membros com a cabeça não insinua de nenhuma forma que eles abandonem sua autonomia ou renunciem ao exercício das suas funções. Pelo contrário, é da cabeça que eles recebem o impulso que os permite agir com força e precisão continuamente, em coordenação perfeita com todos os outros membros para o bem do corpo inteiro. Depois de termos estudado o apostolado da verdade, vamos ver o que o Papa Pio XII diz sobre o apostolado do amor. A primeira garantia do sucesso do seu apostolado será a sua posse em abundância daquele tesouro que é o amor de Deus. Para sua caridade atingir tais efeitos, provavelmente terá que percorrer um longo caminho, semeado de obstáculos, porque vocês não esperam fazer os pecadores, cegados por suas paixões, compreender e aceitar as riquezas do dom de Deus, a menos que vocês, pacientemente, os tenham preparado de antemão. A economia da redenção exige que o homem receba e coloque sobre si o divino. Aceita o homem como ele é,
na sua miséria e impotência e compromete-se a moldá-lo, purificá-lo, corrigi-lo sem pausa, como uma mãe acolhe o filho que Deus lhe dá. Ama, consagra-lhe seu tempo e energias para que ele possa se tornar um dia um homem pronto para enfrentar a vida. Em geral, o que mede a grandeza e o heroísmo do amor é a sua fidelidade ao prever todas as necessidades da pessoa amada em seus mínimos detalhes e com delicadeza infinita. Resumindo, não é possível educar um ser humano sem ser paciente. Na minha última confissão, eu confessei o pecado da impaciência e o diretor espiritual, o sacerdote, disse assim: filha, a paciência tudo alcança, mas para alcançar a paciência, quanta dificuldade. E não é verdade que é assim? E o grande Papa Pio XII continua a nos ensinar dizendo: não se aproximem das almas com uma atitude de autossuficiência, como se vocês tivessem tudo para dar e nada a receber. Pelo contrário, a verdadeira caridade se apaga ante a pessoa de quem se aproxima, deseja receber tanto quanto possível, coloca em evidência os dons dos outros e os cultivam. E assim é edificada até mesmo pelo mais pobre e mais desapropriado, pois tal é a lei profunda do amor. Ela deseja a felicidade e perfeição do amado. Quando alcançar a sua perfeição, a caridade divina conservará facilmente unidade e harmonia entre os vários deveres e afetos que dividem seu coração. Sem negligenciar quaisquer de seus deveres no seio da família e o seu ambiente social, vocês acharão ainda uma superabundância de tempo e possibilidades de se dedicar a atividades apostólicas que o serviço da Igreja requer. Aqui é muito importante entender a prioridade de cada vocação. Você sabe que nós temos 3 vocações para a mulher. De novo, indico o meu livro, que explica isso de uma maneira bem didática, bem fácil. A vocação matrimonial, a vocação consagrada e a de celibatária no mundo, no século. É muito importante entender que para a mãe, a sua prioridade é seu esposo e seus filhos. O apostolado da verdade, o apostolado da caridade que ela irá fazer, primeiro é dentro do seu lar. E, como o Papa diz, se existe tempo, ela também vai para outro tipo de serviço, como nós vemos na história da Igreja, muitas rainhas que depois de servir as suas famílias e os seus criados iam para ajudar os pobres, mas cada um com a sua prioridade correta, hierarquia correta. E por último, o apostolado da ação. O primeiro ponto que é necessário mencionar, parece-nos, é a necessidade de ação. Uma ação planejada, claramente e firmemente determinada. Qualquer atitude de aceitação passiva de eventos, de laisser-aller, toda forma de passividade inerte será rejeitada. Vocês não devem se deixar de qualquer forma abertas à reprovação do mestre, que reprova o empregado que, em vez de fazer com que o talento dele frutificasse, estava contente em escondê-lo enterrado no chão. Cristo, antes de sua ascensão, deu aos seus apóstolos, e através deles para a igreja inteira, a missão de evangelizar o mundo em seu nome. Deixe então que cada cristão seja convencido de que parte dessa carga descansa nos ombros dele e que essa parte ninguém mais pode levar por ele. Deixem a decisão final a ele, sem diminuir sua vivacidade, sem negar qualquer coisa que ele solicite de vocês. Muito importante aqui o discernimento e a docilidade para que a nossa ação seja agradável a Deus. Nós não estamos buscando agradar aos homens, estamos buscando levar Cristo a eles. E isso é bem diferente. E agora o Papa Pio XII vai dar uma exortação para o apostolado do leigo. Ele diz: a Santa Sé não apenas tolera sua ação, ela as exorta ao apostolado para que se entregue à grande tarefa missionária da cristandade de unir todas as ovelhas perdidas em um rebanho e sob um pastor, isto é, sob a verdadeira Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica. A iniciativa individual tem sua função ao lado da atividade organizada continuada por meio de várias associações. Essa iniciativa do apostolado leigo é perfeitamente justificada, até mesmo sem a preliminar e explícita missão da hierarquia. A mãe ocupada com a formação religiosa das suas crianças, a mulher que se dedica a trabalhos de ajuda caridosa, ela que mostra fidelidade corajosa salvaguardando a sua dignidade ou o tom moral do seu ambiente, todas exercitam um verdadeiro apostolado. Especialmente em países onde o contato com a hierarquia é difícil ou praticamente impossível, a preservação da fé e de um modo cristão da vida depende em grande extensão de iniciativa pessoal.
Nesse caso, os cristãos, em quem o dever mais recai, com a graça de Deus, assumem todas as suas responsabilidades. Está, no entanto, claro que até mesmo então, nada deve ser empreendido que vá contra a vontade explícita ou implícita da Igreja, ou que seja de alguma forma contrária às normas da fé, da moralidade ou da disciplina eclesiástica. Olha bem essa frase, minhas irmãs. Vocês são determinadas para desenvolver as convicções religiosas do indivíduo e olhar para o aprofundamento da vida cristã. É necessário despertar as classes administrativas a uma realização das demandas de justiça social e à necessidade de uma devoção pessoal para ajuda caridosa. Mas, acima de tudo, é necessário empreender, sem demora, a formação de uma elite entre as populações rurais e urbanas que podem estar com uma levadura misturada com o grão e que trabalha de dentro. Não há nenhum substituto para essa elite na tarefa de elevar o nível religioso e social de povos desprivilegiados. E não podíamos terminar senão com o exemplo, o modelo, a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima. O Papa Pio XII diz: se a vida revela a que profundidades de vício e degradação a mulher pode descer às vezes, Maria mostra a que alturas ela pode subir, em e por Cristo, até mesmo para ascender acima de todas as outras criaturas. Qual civilização, qual religião alguma vez elevou a tais alturas o ideal de feminilidade ou exaltou isso a tal perfeição? Para uma mulher católica envolvida no apostolado, não possuir uma fervorosa devoção à Mãe de Deus seria quase uma contradição. Vocês receberão, por assim dizer, Cristo dos braços da mãe dele, e ela os ensinará a amá-lo e a imitá-lo. Rezem a ela, e ela pode lhes ajudar a guiar a mulher de hoje no caminho que conduz a Cristo. Que bela oração o Papa Pio XII nos fez, dizendo para que nós sejamos muito devotas de Nossa Senhora, para que através dela nós possamos alcançar os corações dos homens. Terminamos então essa formação rezando uma Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Que Nossa Senhora, São José, o Menino Deus, a Sagrada Família de Nazaré, nos ajude a viver o nosso apostolado como uma missão que agrade ao coração de Deus, que repare as ofensas ao Imaculado Coração. Sejamos coerentes, minhas irmãs, com o nosso apostolado, para que nós possamos receber na hora da nossa morte a coroa eterna. Amém. Lembrando que vou deixar aqui na descrição todos os links dos e-books. Tem vários outros produtos que vocês podem ir lá conhecer na minha loja, juliemaria.com.br. E também gostaria de dizer que nós temos um panfleto que você pode baixar gratuitamente no nosso site. Também vou deixar na descrição. E é um apostolado muito concreto que você pode fazer, baixar, imprimir frente e verso, ou em alguma xerox, se você não tiver impressora, ter na bolsa esse panfleto. E quando estiver conversando com alguma mulher, com alguma menina que mostra algum interesse em relação ao que a igreja ensina sobre a modéstia, você ter esse panfleto para mostrar. Então, que nós possamos realizar esse apostolado e agradar os corações de Jesus, Maria e José. Salve Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.